E aí, pessoal, do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente a citologia e biologia celular e molecular. Lembrando que nós temos tudo aqui sobre esse conteúdo. Se você quer encontrar tudo para o ensino superior, ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Citologia e Biologia Celular e Molecular. Você clica no quadradinho que vai estar em algum lugar da tela e vai aparecer tudo aí para você sobre esses conteúdos. Não falta nada, tem tudo aí para te ajudar de graça, a gente não cobra nada. Convido você a participar aqui do canal, só se inscrever clicando nesse botãozinho vermelhinho embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Também é gratuito e de segunda a sexta sempre temos vídeos novos referente à área da saúde e você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então, ó, tá convidado, se inscreve aí e vamos ao que interessa. Vamos falar hoje sobre a bioenergética celular. Vamos entender basicamente como que o nosso corpo pega aquele alimento e vai transformar ele em ATP para gerar energia para sua célula. Aí você fala, minha nossa, é aquele conteúdo que eu fico louco. Mas calma, eu te dou uma dica. O que você faz? Printa a tela quando aparecer aí a sequência das imagens ou anota. E aí toda vez que você vai dar uma saidinha, leva esse papelzinho, vai olhando. Ah, glicose e tal, glicose 6-fosfato, gliceraldeído. Vai olhando a tabelinha, uma hora você fala, nossa, que simples. E realmente é simples. Beleza? E chega de blá blá blá. O que a gente pode falar? Bom, quando você ingere aquela pizza deliciosa, nós vamos ter ali carboidratos. Você ingeriu, comeu tal lá com sua mãe, seu pai, seus amigos, seus avós, quem for, se alimentou, ocorreu digestão. Ao final, nós vamos acabar liberando a famosa glicose. E quando você libera a glicose, essa glicose vai ao sangue. Lá no sangue, por meio da insulina, essa glicose precisa ingressar nas suas células. Precisa ingressar na célula. E é isso que vai acontecer. A glicose que veio da pizza que você comeu, do processo de digestão, caiu no sangue e agora, por ação da insulina, a glicose entra na célula. E aí que começa o espetáculo. Por quê? Porque essa glicose, quando ela entra nessa célula, ela não pode ficar ali como glicose, porque ela consegue sair da célula. Então, para que eu possa prender essa glicose dentro da célula, eu transformo ela de glicose em glicose 6-fosfato, por meio de uma enzima hexoquinase. Isso é o primeiro passo que você tem que saber. Ou seja, a glicose que estava no sangue entra nessa célula e é transformada em glicose 6-fosfato. E agora a gente dá o primeiro passo da nossa glicólise. O que a gente vai fazer aqui? Bom, nós vamos ter glicólise, vamos ter ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E esses processos, ao final, nós vamos gerar ATP, que é a moeda energética, é o que vai dar energia às células. Vamos entender passo a passo. Então, pessoal, olha lá. O que a gente falou até aqui? Você ingeriu a pizza, você repetitivo para você aprender. Você ingeriu a pizza, ocorreu digestão, liberou-se ali ao final da digestão a glicose. Essa glicose vai ao sangue por meio da insulina, essa glicose do sangue entra na célula. E ali já acontece o primeiro passo, transforma essa glicose em glicose 6-fosfato por meio da hexoquinase. Beleza? E claro, a gente gasta ATP nesse processo. E aí a gente segue o trajeto. Olha aí na tela. A gente vai transformar essa glicose 6-fosfato agora em frutose 6-fosfato, por um processo aí de isomerização. Depois, a gente transforma essa frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. E também gasta ATP. Aí você fala, poxa, eu quero gerar ATP e estou gastando? Calma. Esses processos aí que gastam ATP, depois a gente vai ter uma recompensa lá na frente. É só para que a gente consiga transformar esses elementos. Beleza? Aí depois dessa frutose 1,6-bifosfato, a gente vai transformar ela
em gliceraldeído 3-fosfato e também em dihidroxicetona fosfato. Essa dihidroxicetona fosfato, depois a gente transforma ela em gliceraldeído 3-fosfato também, beleza? Então, ó, o que a gente falou até aqui? Glicose entrou na célula, transformou ela em glicose 6-fosfato. Segue o fluxo. Glicose 6-fosfato virou depois frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato depois é transformada em frutose 1,6-bifosfato. E depois frutose 1,6-bifosfato se transforma em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona fosfato. Só que essa dihidroxicetona fosfato é transformada também em gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? E desse gliceraldeído 3-fosfato, o que a gente faz? Agora começa a recompensa. Eu já começo ali a liberar substâncias que posteriormente vão gerar ATP. E aí a gente transforma gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Depois, transforma esse 1,3-bifosfoglicerato em 3-fosfoglicerato. E já vou liberando, ó, NADH, ATP, vai liberando essas substâncias. Depois, esse nosso 3-fosfoglicerato, transformo ele em 2-fosfoglicerato. E depois de 2-fosfoglicerato, eu transformo ele em fosfenolpiruvato. E finalmente, de fosfenolpiruvato, pela nossa piruvato-cinase, eu transformo ele de fosfenolpiruvato em piruvato. Beleza? Esse aí é o primeiro processo, pessoal, que ocorre ali no nosso citosol, que é a glicólise. Lembre-se disso. Primeiro passo para que a gente possa gerar ao final esses ATPs é a glicólise. A gente vai transformar desde glicose até virar piruvato, com todas essas transformações e esses passos aí. Agora, o que acontece com esse piruvato? Esse piruvato ele vai ser transformado, pessoal, de piruvato a acetil-CoA, por meio de uma enzima também, a piruvato desidrogenase. Então lembre-se, nós pegamos a glicose lá na glicólise e transformamos em piruvato. Tem todo esse processo que a gente falou aqui, e depois esse piruvato formado da glicólise, eu transformo ele em acetil-CoA por meio da enzima piruvato desidrogenase. Beleza? Agora, esse acetil-CoA, o que a gente vai fazer com ele? Nós vamos realizar agora o processo do ciclo de Krebs, que ocorre na mitocôndria, pessoal. Lembre-se disso. E agora, é outro processozinho. Lembre-se que eu falei. Anota os processos, carrega esse papelzinho com você e vai olhando sempre. Opa, desse passo vai a esse passo, desse passo vai a esse passo. Então vamos lá, anota e vai memorizando. Você vai ver, puxa, que fácil. É isso que eu fiz para saber também. Beleza? Então olha lá, acetil-CoA, ele vai se unir agora, o acetil-CoA que foi formado a partir do piruvato, né? O piruvato se transformou em acetil-CoA. E esse acetil-CoA agora se une com o oxaloacetato. Ou seja, eles casam. Vamos aí nos agrupar acetil-CoA e oxaloacetato. Que lindo casal. A partir dessa união de oxaloacetato e acetil-CoA, nós formamos o filho, que é o citrato. Olha aí que beleza. A partir do citrato, a gente faz um isocitrato. Depois de isocitrato, a gente forma o alfa-cetoglutarato. Depois de alfa-cetoglutarato, ele vai a succinil-CoA. E a gente já começa, né, pessoal, a liberar ali alguns elementos. NADH, ATP, né, depois o FADH2. A gente vai liberando essas substâncias a cada passo desse processo. Então, olha lá. Voltando. Piruvato virou acetil-CoA. A partir desse acetil-CoA, a gente começa o ciclo de Krebs. Acetil-CoA se une com o oxaloacetato, forma o citrato. O citrato segue o seu caminho, transformando-se em isocitrato. Depois de isocitrato, vai a alfa-cetoglutarato, depois succinil-CoA. Esse succinil-CoA depois se transforma em succinato. Depois o succinato se transforma em fumarato. Claro, pessoal, tudo por meio de enzimas.
né, com auxílio das enzimas. E depois esse fumarato se transforma em malato. E por final, esse malato a gente transforma em oxalacetato, fechando esse ciclo. Então veja, pessoal, nós pegamos desde lá da glicose, fizemos todo o processo da glicólise, transformando essa glicose ao final em piruvato. Esse piruvato depois é transformado em acetil-CoA. Lá na nossa mitocôndria, começa o ciclo de Krebs, passando por esses passos todinhos aí. E o que acontece? Você viu que ao longo desses passos a gente vai liberando o quê? ATP, NADH, FADH2. ATP a gente já utiliza como moeda energética. Mas e o NADH e o FADH2? O que a gente faz com isso daí? Como que a gente utiliza esse NADH e esse FADH2 como fonte de energia? É aí que vem o terceiro passo, que é a cadeia oxidativa ou cadeia de respiração, como você preferir. O que vai acontecer? Bom, pessoal, esse processo, ou terceiro processo, ele acontece na mitocôndria também, na membrana interna da nossa mitocôndria. E acontece com o auxílio de quatro proteínas, que basicamente são transportadores. E eu vou tentar facilitar a sua vida. Antes de tudo, eu vou recapitular tudo o que eu falei, porque eu sou chato e eu quero que você saia daqui sabendo. Vamos lá. De forma rápida, pessoal, você se alimentou com a pizza. Essa pizza, ao final, é digerida, né, e libera glicose. Essa glicose vai ao sangue. Do sangue, essa glicose vai à célula por influência da insulina. Essa célula recebe essa glicose e lá dentro da célula a nossa glicose se transforma em glicose 6-fosfato. E aí ocorre todo aquele processo da glicólise que a gente falou, onde, de forma resumida, essa glicose se transforma em piruvato. Depois esse piruvato, lá na nossa mitocôndria, é transformado em acetil-CoA. Esse acetil-CoA tem todo esse processo, né, junto com o oxalacetato, forma citrato, depois isocitrato, alfa-cetoglutarato, tem todo esse processo do nosso ciclo de Krebs que ocorre na mitocôndria e vai liberando o que? ATP, NADH, FADH2. ATP, FADH2, NADH. O ATP a gente já utiliza como moeda energética, já pode ser utilizado para gerar energia no corpo. Mas e o NADH e o FADH2? É aí que vem o que você vai entender agora, que é a cadeia respiratória. E essa tal de cadeia respiratória, o que é isso? Bom, isso acontece por influência de 4 proteínas, como eu já falei, que é o complexo 1, 2, 3 e 4. E ainda nós temos uma ATP sintetase, beleza? Então, ó, complexo 1, nós damos o nome dele de NADH desidrogenase. Complexo 2, nós damos o nome de succinato desidrogenase. Complexo 3 e complexo 4. Então, todos eles vão, ao final, transformar esse NADH e esse FADH2 em ATP, passando por todo esse processo. Vamos entender isso agora. Então, pessoal, veja só. A gente formou, né, nessa glicólise, nesse ciclo de Krebs, ATP, NADH e FADH2. O ATP nós já falamos, é utilizado já como fonte de energia. O NADH e o FADH2 têm que passar por esses complexos 1, 2, 3 e 4 e ATP sintetase para formar ATP. E como que acontece isso? É simples, pessoal. Vou começar falando do NADH. O NADH, o que vai acontecer com ele? Ele vai entregar os seus elétrons ao complexo 1. Ele vai passar esses elétrons do complexo 1 para o complexo 3, depois ao complexo 4, depois ele passa ali pela nossa ATP sintase e vai gerar ATP. Belezinha? Então vou repetir, porque eu sou chato. O NADH,
ele passa pelo complexo, né? Ele entrega, na verdade, seus elétrons ao complexo 1, depois passa ao complexo 3, complexo 4, tem ali a ligação com o último aceptor de elétrons, o oxigênio, vai até a ATP sintase, entrega ali a passagem de seus prótons, elétrons e vai gerar ATP. Ou seja, é como se fosse realmente uma entrega ali de prótons e elétrons para esses complexos, que depois passa pela ATP sintase, e quando passar pela ATP sintase, esses elétrons, esses prótons geram ATP. Beleza? Então olha só, o NADH, ele entrega a esses complexos aí, basicamente 10 prótons. E ao final, ele vai gerar 2,5 ATP. E eu vou te explicar. Quando nós temos aí a passagem de um próton nessa ATP sintase, ele gira 120 graus. Passou outro próton, vai girar mais 120 graus. Mais um próton, ele gira mais 120 graus. Ou seja, passou 3 prótons, ele vai girar 360. Passou mais um, ele fecha o ciclo e gera um ATP. Ou seja, a cada 4 prótons que passa por essa ATP sintase, nós geramos um ATP. Então, se o nosso NADH, ele entrega os seus elétrons, que são 10, né, 10 prótons ali, ele entrega ao complexo 1. Depois esses prótons vai ao complexo 3, complexo 4, vai à ATP sintetase e começa a passar. Lembra? Passou 1, gira 120 graus. Passou 2, 240. Passou 3, 360. Mais um, fechou o ciclo. Beleza? Lembre-se disso. Então, se o NADH entrega 10 prótons e eles vão passar por essa ATP sintase, nós vamos gerar ali 2,5 ATPs. Então, vou repetir de novo. O NADH vai gerar ATP ao final porque ele entrega prótons. E para que esses prótons cheguem até a ATP sintase, ele passa primeiro pelo complexo 1, complexo 3, 4 e ATP sintase. Passou os prótons pela ATP sintase, vai gerar os ATPs. Cada NADH gera 2,5 ATP. Beleza, pessoal. E o FADH2? O FADH2 é semelhante. Ele só vai mudar o trajeto e a quantidade de prótons. O FADH2 ele entrega 6 prótons. Então o que vai acontecer? O FADH2 vai entregar os seus prótons agora ao complexo 2. Nós falamos que o NADH entrega ao complexo 1. Lembra disso? Depois o 3, 4 e a ATP sintase. Já o FADH2, não. O FADH2 ele entrega seus prótons já ao complexo 2. Beleza? Do complexo 2 ele vai ao 3, 4, os complexos, né? 2, 3 e 4, e vai à ATP sintase. Chegou na ATP sintase, vai passar os 6 prótons ali, vai ter o mesmo projeto. Passou um próton, gira 120. Passou 2, 240. 3, 360. Mais um, fechou o ciclo, forma ATP. Então, se eu entrego desse FADH2 6 prótons, que é a capacidade dele, é o que ele tem ali dentro dele, se FADH2 entrega 6 prótons, ele gera 1,5 ATP. Belezinha? Bem simples, pessoal. Não cria paranoia aí, não. NADH e FADH2 vão entregar prótons ali, que vão passando por esse complexo. É como se fosse um caminho, né? Você tem que passar pelos complexos até chegar ao ATP sintase. Passou pelo ATP sintase, vai formar esse ATP, né? Vai passando ali esses prótons pela ATP sintase e vai gerar o ATP. É isso que a gente entende, pessoal. Olha o caminho da sua glicose, que veio da pizza, passa pela glicólise, onde a glicose é transformada em o nosso piruvato. Piruvato é transformado em acetil-CoA. Depois esse acetil-CoA se une ao oxalacetato, forma todo o ciclo de Krebs, que vai liberando ATP
NADH e FADH2. Esse NADH e esse FADH2 é utilizado ao final nessa cadeia respiratória, onde eles vão entregar os seus prótons, vai caminhar por esses complexos, chega na ATP sintase, passa esses prótons por meio dessa ATP sintase e forma ATP. É basicamente isso que acontece. Então, pessoal, com isso finalizamos mais uma aula. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!